Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre as doenças autoimunes. O que será que elas são? Será que tem tratamento? Talvez você foi diagnosticado com uma doença autoimune, mas você não sabe o que que é, né? Não sabe como se desenvolveu. E será que você pode fazer alguma coisa a respeito? Então vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Carolina Santiago. De formação, eu sou fisioterapeuta, porém eu sempre fui interessada em várias áreas da saúde e consegui continuar, né? Tive a vontade de continuar meus estudos através de um mestrado e agora eu estou quase concluindo um doutorado. Também quis me formar em áreas um pouco diferentes, então em distúrbios causados pelo glúten e estou fazendo uma pós em medicina funcional. Então eu sou completamente apaixonada por todas as áreas da saúde. Eu gosto muito dessa frase onde diz: não devemos temer as coisas na vida, devemos compreendê-las. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ai, não, eu prefiro não saber, porque se eu souber, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito, né? Mas eu penso, nós não devemos ter medo do conhecimento, né? Devemos, assim, abraçá-lo, porque quando você sabe o que está acontecendo com o seu corpo, você tem um pouco mais de controle sobre a sua vida. E quando você tem esse controle sobre a sua vida, sobre aquilo que você faz, como você pode melhorar, você se sente uma pessoa mais no poder, né? Você sente que o caminho da sua vida ela está nas suas mãos e ele verdadeiramente está. Então, eh, tenha essa curiosidade de saber o porquê das coisas, por que que funciona, o que que você pode fazer a respeito. Porque eu garanto que assim a sua vida vai melhorar bastante. E por que que eu devo conhecer o que que é a autoimunidade? Eu devo conhecer porque é um mecanismo super importante que leva ao aparecimento de muitas doenças. Talvez algumas que você não imagina que tem fundo autoimune. Então, quer dizer, o nosso sistema, né, o meu sistema imunológico que se ataca, como as doenças cardiovasculares. Já parou para pensar que às vezes aquela placa de gordura no coração, ela tem um componente que é o autoimune, o Parkinson, o Alzheimer e impressionantemente, o câncer também tem um componente autoimune. E também algumas dermatites, que são coisas que a gente não imagina, talvez, que sejam doenças autoimunes, mas são. Essa figura em inglês está falando sobre a luta contra as doenças autoimunes, a necessidade de uma abordagem personalizada. Então, aqui está falando que as doenças autoimunes, elas têm várias formas e têm vários níveis de gravidade. As doenças autoimunes, elas podem atacar o sistema nervoso central, então o sistema nervoso, os órgãos internos e os tecidos conectivos, que são, por exemplo, músculos e ligamentos. Aqui está mostrando também que nos americanos, 1 em cada 6 americanos sofrem de algum tipo de doença autoimune. E isso gera cerca de 100 bilhões de custos anuais com o cuidado da saúde. E eles estão comparando aqui, então, cerca de 1 em 6 tem doença autoimune, 1 em 13 tem doenças do coração e 1 em 33 tem alguma forma de câncer. Mas como eu mostrei para vocês, tanto as doenças do coração como o câncer podem ter um componente autoimune. Então, o peso, assim, a gravidade das doenças autoimunes, elas são bem prevalentes e elas podem causar muitos problemas. Ela, então, é a terceira causa mais comum de morte. Em primeiro lugar, são as doenças do coração. Em segundo lugar, são o câncer, mas, como eu te falei, pode ter um componente autoimune. E ela é problemática porque ela causa invalidez, né? Tem várias pessoas, por exemplo, pessoas com artrite reumatoide que não conseguem trabalhar porque sentem muita dor, né? As juntas estão inchadas. Isso gera uma baixa qualidade de vida e também um alto custo com a saúde.
E, infelizmente, ela acomete mais as mulheres. Então, são 75% mais mulheres são acometidas do que os homens. Os homens são 25%. Então, isso gera também uma grande causa de mortalidade nas mulheres. Então, nós precisamos nos cuidar. E como que a doença autoimune se desenvolve? Então, primeiramente, você precisa ter essa herança genética que vem dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós. E essa herança genética, porém, ela não é o seu destino. Não quer dizer porque você tem uma propensão a uma doença cardíaca ou a um câncer que você vai desenvolver. Que é por isso que os cientistas acharam que a genética tem um papel de somente 30% no desenvolvimento das doenças autoimunes. 70% está relacionado à sua dieta ou aparecimento de algumas infecções, por exemplo, como a H. pylori, ou então alguns componentes tóxicos que, né, a toxicidade do mundo de hoje, desses produtos que estão aí no mercado, tá gerando uma carga tóxica muito grande que pode então desencadear uma doença autoimune. Sendo assim, um cientista chamado Alessio Fasano, ele fala que nós precisamos ter 3 coisas para desenvolver uma doença autoimune. Uma seria então a genética, a herança. A outra seria um gatilho. Então, algo, né, que aconteceu que puxou o gatilho para aquela doença. Então, pode ser talvez um estresse contínuo, aquela pessoa está trabalhando em algo que não gosta. Pode ser então um trauma. Um trauma não precisa ser uma coisa super grande, não precisa ser um acidente, não precisa ser algo, mas algo que causou um certo trauma naquele corpo. A gente vê também muitos casos de mulheres que desenvolvem doenças autoimunes após a gestação, é algo muito comum. E você precisa ter permeabilidade intestinal. E o que, que é isso? É isso aqui que eu já expliquei em outras aulas, né? Então, é quando as células do seu intestino, elas perdem essa junção aqui, que deveria estar bem coladinha, e acaba ficando meio que frouxa. E as partículas de alimento, micro-organismo ou outras toxinas, elas passam e caem na corrente sanguínea, coisa que não deveria acontecer. E aí o seu sistema imunológico, ele é ativado, você tem inflamação e pode até gerar o câncer. Então, o que é essa autoimunidade? Seria então o sistema imunológico que nós temos assim como se fosse uma força de defesa, né? Que ela está no nosso corpo, nós temos várias linhas de defesa, é como se fosse um exército, a marinha, a aeronáutica, várias forças que estão ali para te proteger, mas deveria te proteger contra invasores estranhos, como vírus e bactérias, e aí vai ter essa produção de anticorpos, que seriam os soldadinhos, que estão ali para te proteger. E eles ficam ali buscando para ver o que será que tá estranho aqui que eu posso defender. Entretanto, esse sistema ele começa a ficar debilitado, né? E ele começa a atacar, né? A produzir anticorpos contra os seus próprios tecidos, contra o seu próprio corpo. Isso gera uma inflamação e destruição das suas células, e depois disso você tem os sintomas. Então é como aqui nessa figura, né? Os soldadinhos, né? As suas células de defesa, que elas têm nome como IgA, IgG, IgG. Eles são as forças armadas, né? As células brancas, que são os linfócitos. Eles estão ali para te defender, mas acabam por atacar aqui, no caso, a coitadinha da tireoide, que começa a ter a sua função, então, debilitada, e a pessoa começa a ter sintomas de hipotireoidismo. Mas não esquecendo que o sistema imunológico, na verdade, ele estava ali e ele existe para te proteger. E isso, infelizmente, essa autoimunidade desregulada causa então uma inflamação no seu corpo. E o seu corpo nesse estado inflamado vai gerar então vários problemas, porque você vai estar sempre assim, como se o seu corpo estivesse em chamas, né?
Imagina uma artrite reumatoide, a pessoa está com todas as juntas ali, estão inflamadas, o joelho está doendo, então a pessoa se sente assim, incomodada. Então, parte do tratamento é tentar apagar esse fogo, tentar apagar essa inflamação. Nem toda, lembrando, né? Nem toda inflamação é algo ruim. A inflamação ela vem no nosso corpo como algo benéfico também, né? Então, se você pisou num prego, aquele prego está ali, você precisa que tenha aquela reação da inflamação, de ficar vermelho, de soltar aquela água, né? Para o seu corpo, então, trazer as células de defesa, te defender, regenerar o seu corpo. Mas o que eu estou falando aqui é uma inflamação que, no caso, está sendo deletéria para você, não está sendo algo bom.